bolsa colorida e dentro dela os objetos que a nossa dialogadora de hoje me trouxe para pautar o nosso encontro. Ela é arte educadora, ela é licenciada em História, mas ela, na verdade, mesmo, na alma, ela é uma pessoa de teatro. Ela é bonequeira, é atriz, é diretora de teatro, diretora do Grupo Formosura, que tem quase 3 décadas de atividade, já foi presidente da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, seção Ceará, e também da Federação Estadual de Teatro Amador. Enfim, é uma velha companheira, velha que eu digo do carinho, no sentido velho, carinhoso, de teatro. Eu me refiro a ela que me trouxe um jornal, que me trouxe lençol e que me trouxe, olha, uma formiguinha. Aliás, é exatamente isso que ela é. Ela é formiga, ela é operária do teatro. Eu me refiro a essa grande batalhadora, essa figura emblemática da história do teatro do Ceará, Graça Freitas. Graça, tudo bem? Tão linda a minha... Esse velha companheira. Velha pesou. Pesou? Pesou. Velha companheira, porque hoje a gente era adolescente, né? Adolescente, Ricardo, adolescente. Adolescente. E já não somos mais. Não, mas ainda somos um pouquinho, né, por dentro. Mas a história de estar sempre buscando, de estar sempre artista, então, duvidando. Eu acho que a gente nunca deixou esse pedaço, né, que é da juventude, esse pedaço que está sempre questionando, investigando. Eu percebo muito em você. E em mim também, eu acho que nos artistas, em geral. Lindo isso, continuar duvidando. Continuar duvidando, vamos dizer assim... E de si mesmo? De si mesmo, com certeza. Sim. Quando não tem dúvida, inventa uma. Porque eu acho que... Para poder questionar, para poder... É porque quando as coisas estão muito paradas, vamos dizer, solidificadas, alguma coisa está estagnada também. Uhum. Eu acho que esse movimento... Então é preciso estabelecer sempre uma certa desestabilização para que o conhecimento novo surja. Porque você vê que a verdade, o conhecimento, ele está sempre se renovando. À medida que você se instala naquele mosaico que você aprendeu e que compreendeu como verdade, um conhecer, você já parou e o movimento é que vai dando à vida um sentido, né? E vai nos impulsionando para algo novo. Não que o velho seja nocivo, ao contrário. Você vê a lua, vem a lua nova, a minguante, a cheia, uma vai saindo de dentro da outra, mas é sempre um movimento que traz o velho e o novo se imbricando, né? Uhum. Sim, esse estão jogo, imbricados. Né? Imbricados, é do velho que nasce o novo. O novo, que nasce o novo. Então, Linda. eu acho que se a gente para de pensar esse movimento, você pode ter 17 anos e não ter esse movimento na cabeça. E acho que esse tipo de compreensão, Graça, é muito emblemático do que você é, por exemplo. Esses 2 polos aí que você, sobre os quais você gravita. A história e a arte, né? A história e a arte. A história te dá esse passado, te dá esse chão. Esse chão, essa base, né? E a arte, essa inquietação. Anuncia uma coisa que vai mudar. Que a gente, às vezes, nem sabe o que é. O que é. Mas isso que é importante. Eu acho que a gente tem que estar construindo, desconstruindo, construindo, desconstruindo. E nesse movimento e moldando uma vida nova, relações novas, afetos novos. Eu acho, principalmente, a relação da gente com a vida, né? A relação da vida, assim, ela não pode... Né? Eu acho que quando ela fica parada, ela morre. O corpo morreu porque tudo parou de mexer, funcionar, mudar. Olha aqui, eu estou com uma formiguinha, que eu disse que ela era uma formiga, e ela me trouxe um dos objetos, é exatamente uma formiga aqui, sentada numa pedra, dizendo, você é importante para mim. Uma formiga. Veja, Graça, eu vejo você também como uma formiga da arte, uma operária da arte. E juntando a isso que nós estamos dizendo, quer dizer, você não é só operária, você também é a cigarra. Pois é, eu acho que vamos dizer, essas 2 faces, elas nunca estão separadas, né, na gente. Então eu tento fazer o tempo inteiro que elas dialoguem, que elas estejam em algum determinado momento para a cigarra cantar. Que a cigarra conversar com a formiga. Porque tem determinado momento que para a cigarra cantar, a formiga tem que
tem que agir. Senão a cigarra não canta. Senão ela não canta. Entende? Aí, às vezes, aí a cigarra que vai dar fôlego para a formiga continuar. E aí a formiga alimenta a cigarra. E o contrário também. E o contrário também. Porque se a cigarra para de cantar, a formiga não tem mais por que trabalhar. Para que trabalhar se ela não vai cantar? Não... E tem a ver também com a polaridade de Dionisos e Apolo, não tem? Quer dizer, a cigarra seria o Dionisos, né? Essa força vital, vibrante do artista, e a formiga seria Apolo, aquele que mede, que molda, que racionaliza um trabalho artístico. Que planeja. Que dá o passo a passo. Que fica na briga, né, palmo a palmo, construindo, a cigarra falar, tentar. Porque o senso comum associa o artista ao desvairado, ao espontaneísmo, né? Aquele que chega e tem uma inspiração, que a pomba da inspiração, como é que chama? Baixou. Não é verdade, não, né? Não é verdade. Suor, é trabalho. O Ferreira Goulart que tem um poema, ele diz, muito lindo, que eu só lembro esse pedaço, que o que brilha nos astros é trabalho. Ele vai discorrendo, e aí diz, o que brilha nos astros é trabalho. Então, não esse trabalho como a gente compreende, esse trabalho, vamos dizer assim, sem prazer. Eu não compreendo o trabalho separado do prazer. Por isso que talvez quando eu me envolvo profundamente e canso, porque o corpo ele está pronto para ir até determinado ponto, não é? Mas tem uma alegria nessa construção, embora tenha um suor. Mas esse trabalho, para mim, não é qualquer trabalho, porque eu já trabalhei e fiz uma opção concreta. Trabalhei durante muito tempo no escritório, como secretária, não, eu vou sofrer muito, eu não consigo, eu acho que eu ia ficar doida, com certeza. Então, quando eu optei pela arte, assim, fiz uma opção de vida, né? Eu sabia que tinha que jogar ali não só a alegria de estar no palco, mas a alegria de construir aquela festa que é o espetáculo. E a festa da vida, e Graça. A festa da eu vida. Sou testemunha do quanto a Graça é apaixonada pelas coisas, o quanto ela é formiga e cigarra ao mesmo tempo. Tem um trabalho social lindo, uma sede do grupo Formosura, lá na Serrinha. Na Serrinha. E não é simplesmente uma hóspede da Serrinha, não. Ela é fundamental. Hoje ela faz parte da história da Serrinha hoje, né? Não sei se você tem essa consciência. Acho que você tem consciência disso. Eles fazem parte da minha vida. E eles fazem parte da tua história. Essa é indissociável, né? Porque você conversa com a comunidade e conversa mesmo em todos os níveis. Estou dando aqui um depoimento. As crianças, os adolescentes, os mais velhos, os idosos. Quer dizer, todo mundo, a sede do Grupo Formosura é hoje vital, é um centro cultural da Serrinha. A gente tenta fazer daquele espaço, não um espaço de ensaio, não um depósito. Isso, não é um depósito de bonecos ou de não, equipamentos, não. E nem simplesmente ensaio. Nem ensaio. Nós desejamos sempre que ele fosse um ponto ali de referência para aquela comunidade, ou para a cidade, mas se não for para a cidade, pelo menos para aquela comunidade. Que ela seja importante na vida daquelas pessoas que nós estamos tão diretamente relacionadas, né, que está ali no nosso cotidiano. Por isso é que ela está sendo, embora ela tenha tantos títulos, atriz, diretora, radialista, mulher da política, do teatro, etc, etc, eu coloquei aí arte educadora, porque acho que a essência da Graça é de arte educadora. Você não acha que é? De fazer com que a arte crie cidadãos, a arte linkada com a vida. Com a vida, profundamente, assim, entranhada. Não é simplesmente exibição de ego, é vitalidade de cidadania, exercício de cidadania. Exercício de cidadania. É um direito que as pessoas têm à arte. De ter e de fazer cultura. Do direito ao consumo, de ver e de produzir. Assim, de ter ao espaço, de ter a oportunidade de se fazer artista. Porque, por exemplo, eu nunca acho que ser artista é um privilégio. É uma opção que você vai construindo com o exercício daquilo. Eu conheci no meu percurso jovens, assim, hoje no teatro, se destacando tão lindamente. E quando eu vi pela primeira vez, e eu ouvi, esse rapaz não vai fazer nada, ele não é um ator. E hoje eu vejo brilhando tão lindamente, mas não preciso dizer o nome. Mas eu quero dizer que ele fez uma opção
tão vital, assim, tão importante, se construiu como artista. Embora, vamos dizer assim, o equipamento físico, a voz, o corpo, não auxiliassem, mas a pessoa é capaz de transformar isso quando ela estabelece uma meta. E aí ela vai fazendo opções na vida, né, que conduzem a isso. Não que você, vamos dizer assim, todo mundo pode ser artista? Sim e não. Sim e não, porque é um potencial, mas se você não investe nesse fazer, com certeza você não vai desenvolver. Mas ao mesmo, lógico que algumas pessoas vão ter mais facilidade, porque o equipamento, a máquina, o corpo, às vezes está mais preparada. Mas é aquela mesma história da tartaruga e do coelho, né? A tartaruga acaba vencendo porque ela manteve-se trabalhando em função do objetivo. Sim. Então, e o coelho achou que já estava tudo na mão, preparado, vou descansar um pouquinho aqui, deixa. Às vezes você vê E, no entanto, quem ganhou a corrida foi a tartaruga. Por quê? Porque ela foi persistente. E eu acho que essa coisa de ser artista, bom, do ponto de vista da técnica, eu acho que tem a ver com essa opção que você faz. Né? De você investir no seu fazer, investir na sua máquina, preparar o corpo, preparar a voz. Não se deslumbrar com a possibilidade de ser, como é que chama? Cigarra. Não se dizer sim, sou cigarra, ou posso ser cigarra e quero ser cigarra. Mas para ser cigarra eu preciso construir a minha formiguinha. A Graça das figuras que eu mais admiro no teatro do Brasil é uma mulher extraordinária, não só como gente de teatro, não, como pessoa. Uma guerreira extraordinária. Graça Freitas, a nossa dialogadora de hoje, e que é essa pessoa importante não só para a comunidade, para a cidade, é também para a família. Que coisa linda. Ela tem uma família, por onde se vira tem artista, impressionante. Formadora de artistas. Maria Vitória. Maria Marina, as duas atrizes. Rami Freitas, um baterista, né, despontando, lindo, jovem, né, percussionista, né? E a netarada também. A netarada toda empurrada. Foi casada com um ator maravilhoso, que era o Francisco Alves. Enfim, é um núcleo familiar, que agora é um núcleo comunitário, enfim, há 27 anos. Há 27 anos. É chão. É chão. Mas às vezes parece que foi ontem. E adota o filho dos outros também. E a gente quer que os filhos da gente sejam adotados por ela. Porque ela só dá bons exemplos. Bota os meninos para ler, para fazer teatro, para discutir os problemas da vida, para ler jornal e discutir. Enfim, é uma educadora. Você tem uma alma de educadora. Será? Eu acho que é. Não sei. É uma missão humanística. Você é uma humanista. Graça Freitas, olha, o que eu ia dizer mais? Vou mostrar o que ela me trouxe mais aqui. A Graça... vou deixar de surpresa isso aqui. Vou mostrar só o que eu mostrei por enquanto. Um lençol, Graça? Um lençol? Por que a Graça me trouxe um lençol? Ela é espírita? Então ela quer fazer aquelas assombrações, aqueles fantasmas, é isso, Graça? Não, na verdade, deve ser, eu associei a arte à proteção. A proteção mesmo, como o lençol protege, guarda, acolhe. Você vai dormir sem lençol, você se sente assim desprotegido. Quando você tem um lençol, você se sente acolhido, você relaxa. Foi para isso, para dar a ideia de espaço para relaxar, de proteção também. Né? E eu penso que a arte também tem isso. Mas engraçado, a arte não é a corda bamba, não é o risco, não é o perigo? É também, mas por exemplo, você me diz assim, acho que você mesmo um dia desse me diz, mas a arte tem que... Eu estou mostrando um problema, a arte não tem que mostrar o problema? Acho que não. Mas a arte, ao passo que ela instiga, eu penso que ela precisa também dar um prazer estético, um prazer estético, e isso tudo não é separado. Aí lá briga também. Então é um jogo, a nossa discussão era um jogo, a arte como um jogo entre
que estabiliza e desestabiliza o espectador. Exatamente. Né? Exatamente. O espectador não pode ir para um lugar onde ele se sente completamente perdido, né? E nem também pode ser um lugar do teatro onde ele confirma tudo que ele já sabe. Não, eu acho que é... Tem que ser esse jogo aí na mediação, aí, na do mediação, médio. não, eu Tem acho que ter um pouquinho de lençol e um é, pouquinho de perigo. de lençol, porque, veja bem, porque ao passo que ele está vivendo o perigo, é uma coisa muito, vamos dizer, paradoxal. Ele precisa de alguns apoios. Ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. Veja bem. uma segurança. No ato... Para enfrentar o perigo é preciso ter alguma segurança. Segurança. Lindo isso. No ato, o ato teatral, por exemplo, eu não acho assim, às vezes, eu tenho aqueles espetáculos que deixam a plateia em situação de risco. De risco concreto. Sei. Físico até. Físico, eu não acho salutar. Por quê? Porque eu acho que quando a pessoa se coloca diante de uma obra de arte, ela tem que ter o espaço de interrogação, de proteção para ele poder, inclusive, ver. E pensar. Mesmo que o que eu diga, né, incomode. Você veja uma pessoa na frente de um quadro, numa exposição, numa galeria, como ela vai, se aproxima, recua, observa, ela gostou, não gostou, mas ela tem um espaço de segurança, de chão, para que ela não vai ver aquele quadro numa corda bamba, porque ele não vai conseguir ver. Assimilar. Os meus questionamentos. É lindo, filosoficamente é lindo também. Se a gente extrapolar da arte para a vida, quer dizer, você só pode enfrentar um perigo com um mínimo de segurança. Eu vou para um abismo, eu preciso ter um... Eu vou, mas eu preciso Exato. um mínimo de segurança. Porque né? senão eu não vou ver. Então, porque o perigo que eu quero mostrar não vai me tocar, pode até me tocar fisicamente. Pode me tocar fisicamente. Sim. Mas o que eu penso que a obra de arte tem que tocar na essência, no coração, na cabeça. Então, só o susto, eu acho que ele não mexe intelectualmente com as pessoas. Entende? Por isso que eu acho que o espectador, não gosto também da palavra, espectador, não, da plateia, ela precisa disso. Dessa coisa que abarca e que ao mesmo tempo... Vem cá ver o perigo, né? Vem cá ver o perigo. Eu seguro aqui na tua mão, né? Nós vamos subir nessa roda gigante, mas tu vai só ter um susto, mas não vai cair não, viu? Não se preocupe que você não vai... Você não cai daí não. É uma experiência, é uma suspensão do real para a gente imaginar como seria se fosse. Seria se fosse. Então você precisa ter, eu penso, esse aparato. Daí porque me trouxe o lençol. É tão lindo, né? A gente conversar com gente inteligente e sensível. Porque veja, de um lençol, olha o que nós, né? Olha aqui o que a gente pensou. Graça, vamos colocar então outro objeto. Mas eu falei do objeto, eu falei do espiritismo. Não, mas não vou falar agora não. Porque eu vi que tem aqui um objeto que tem a ver com o espiritismo. Eu vou colocar logo, deixa eu ver. Olha o que ela me trouxe. Ela me trouxe as Mães de Chico Xavier. Eu tinha associado o lençol àquele negócio aquelas coisas da infância que a gente fazia, fazendo susto às pessoas na noite com lençol, né, como se fosse assim um fantasminha. E aí me lembrei que ela é espírita. E não é só, ela é espírita de trabalho, mesmo você trabalha numa associação de espíritas e tal. Eu trabalho em 2 centros espíritas. Em 2 centros espíritas. O Centro Espírita Francisco de Assis. Francisco de Assis. No Benfica, e o Instituto de Educação Espírita Solar dos Girassóis. Ah, o Solar dos Girassóis, com a minha amada Ângela Linhares. Isso. E a família também é toda espírita. Quase. A família Alves. Não, o Hamid se diz ateu. Ah, o Hamid, teu filho Mas ateu. ele, quando acorda assustado de noite, eu sou um ateu muito... Eu sou um ateu muito... Crente. Mas que lindo. Você trouxe então as Mães de Chico. As Mães de Chico. Para essa figura que transcende o espiritismo, transcende o catolicismo, transcende o cristianismo, que é Chico Xavier. Na sua grandeza, na sua generosidade. Na sua majestade. Na sua majestade, Porque ele é tão grande, né? Ele não foi. Ele é grande, né? Pela sua generosidade, não? Pela sua caridade. Ele é uma referência não só no universo espírita, né? Mas por isso que eu digo que transcende. Transcende, ele é muito... Mesmo que você não seja espírita, como eu, por exemplo, não é? Tem que você respeita, né? Mesmo que você não seja cristão, você tem que respeitar um homem que só prega
tudo que falou é pelo bem da humanidade, das pessoas. Não só falou. Falou e fez. Principalmente fez. Né? Porque, veja bem, a coerência do pensamento e da ação do Chico é o que, vamos dizer assim, lhe dá o crédito para ele ser tão respeitado. Ele não fez só, ele não nos trouxe uma palavra, não é? Ele trabalhou, ele agiu, ele construiu toda uma gama de ações, um universo de coisas que deram a ele, né, que ajudaram a construir essa história. O Chico Xavier é muito... E você trouxe o livro para lembrar. Para lembrar. A figura do Chico. Chico. A figura dele. Como ele está vivo, não? Como ele está conosco. Como ele é necessário. Necessário. Pelos livros que deixou. Deixa eu ver se tem aqui ele. Ah, não, aqui é o ator que fez, que é o Nelson Xavier. Nelson Xavier. É. Como ele deixou tantos livros, né? Psicografados. E tem aquele trabalho dele, aquela instituição dele lá no... Em Uberaba, né? Em Uberaba, né? Em Minas. Em Minas. Né? E aqui é um livro que, inclusive, virou filme, né? Filme As Mães de Chico. Que são, digamos, a interlocução maior que o Chico tinha com as mães, né? Com as mães. Que perderam entes parentes, entes queridos, filhos, né? Principalmente o foco aí é na relação mãe e filho. Mãe e filho. Mãe e filho. Chico Xavier. Então é para lembrar também esse outro lado da nossa dialogadora de hoje, o lado espírita. Ela trabalha com passes, enfim, recebendo as pessoas, conversando. É um trabalho tão lindo. E acho que o grande exemplo é o Chico, né? O grande exemplo é o Chico. Porque eu também já fui, eu não acreditava em espírito, não acreditava. Então, vamos dizer assim, algumas experiências na minha vida me levaram, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, vamos dizer, a fé que eu tenho hoje, há alguns 20 anos atrás. E o que fez você, então, ser espírita? Vamos dizer assim, algumas experiências particulares, individuais, minhas, né? Algumas experiências que me levaram a fazer por isso que eu acho que nós devemos estar sempre questionando, levaram a alguns questionamentos e observação da minha vida e do que eu conseguia ver e ouvir, certo? E eu ficava imaginando em alguns momentos que eu era louca. Posso até ser, mas não nesse aspecto. A louca necessária. Não nesse aspecto. Então, aliás, todos os loucos são necessários. O Espiritismo me deu respostas que, vamos dizer assim, me ajudaram a equacionar essas minhas diferenças, digamos assim. Entende? Na forma de ver. Porque o Espiritismo tem muito disso, é muito aliado ao cientificismo, não? A uma compreensão racional. Racional, exatamente. A fé... Ligando ciência e fé. A fé racionalizada. A fé racionalizada, essa expressão. A fé racionalizada. Para que você não... Porque, vamos dizer assim, o que é que nós, vamos dizer assim, chamamos a atenção, que não deve ser feita? A fé fanática. A fé que você não sabe por quê, nem para quê. Então você não pode, porque alguém, ou vamos dizer assim, um espírito lhe disse algo, você não pode deixar de questionar. E você tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? Qual é o modelo que nos faz, vamos dizer assim, linkar o que nós vemos é o que o Cristo ensinou. Parece, vamos dizer assim, lugar comum, mas não é. Se você vê como a relação entre as pessoas pode se transformar a partir daquilo que ele diz, nós somos todos iguais. Imagina um faraó, um rei, um homem do poder, ouvindo que é igual a um homem do campo, a um servo. Isso era uma ofensa. O Cristo foi um subversivo. Então, ele muda a relação entre as pessoas. Eu não sou mais diferente, nós somos iguais. Isso me dá a ideia da morte, a morte iguala a todo mundo. Eu morro, tu morres, ele morre, nós morremos. Nós morreis, eles morrem. É verdade, Graça. Então nós somos iguais. Então, o Cristo é revolucionário e é o parâmetro. E ele diz, amai-vos. Como é difícil, é um aprendizado diário. É uma luta de si consigo mesmo, né? Exatamente. Com os nossos instintos, com as nossas vontades, com as nossas vaidades, com as nossas... Por isso que se diz que no Espiritismo... É um exercício diário, permanente. Por isso que se diz no Espiritismo, né, que a encarnação é uma escola
Nós vamos aprender o quê nessa escola? Eu digo, mas mesmo que você não tenha, mesmo que eu digo você, nós, sim, não sim, tenhamos uma fé Sim. ligada ao espiritismo, à reencarnação, mesmo que a pessoa não acredite nisso, eu posso dar aqui o meu depoimento, é um exercício, o que os espíritas chamam de evangelho, né? Que eles fazem todas as quintas-feiras, o evangelho no lar, ou então o evangelho diário. Aqueles ensinamentos ali, independentemente de você crer ou não, auxiliam a sua conduta, a sua ética. Sua ética, pronto. Em relação ao outro. Mesmo que você diga, não acredito que tenha encarnação, que os espíritos se manifestem. Mas o que ele está dito ali é que todas as religiões